Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, já caminhando para a segunda lição desse primeiro trimestre de 2024, lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como já dissemos, a maior e a melhor escola cristã do mundo, porque reúne pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais, com o propósito de ensinar a palavra de Deus, com o propósito de treinar líderes, ganhar almas para Jesus e discipular os novos na fé. Então, você é convidado a estar na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar. Você é aluno, você é professor. Há muito tempo aprendi com um amigo meu um slogan interessante que ele colocou, como superintendente que era, colocou em sua escola bíblica dominical. Se você não sabe, venha aprender. Se você já sabe, venha ajudar a ensinar. Então esse deveria ser o lema de todas as nossas escolas bíblicas dominicais. É um alerta a você, cristão, que não está se congregando regularmente, que não está usando o seu talento, o seu potencial, que poderia estar sendo usado para o crescimento da obra de Deus. Bem, depois dessa breve palavra sobre a importância da nossa escola dominical, quero convidar você para meditar conosco na segunda lição, a lição de número 2, neste domingo, 14 de janeiro de 2024, vamos estudar sobre as imagens bíblicas da igreja. Imagens bíblicas da igreja. Uma figura de linguagem que o Novo Testamento utiliza para falar da igreja, da importância da igreja, de algumas de suas funções e algumas de suas atribuições. O primeiro texto envolto aqui é o texto de 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9, esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. E a verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Aí já aprendemos um dos objetivos do Espírito Santo ter inspirado dessa forma os escritores do Novo Testamento, querendo mostrar para cada um de nós a abrangência, a importância da natureza espiritual da igreja e também a sua abrangência. O texto escolhido pelo comentador, pastor José Gonçalves, é o de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, e o texto de 1 de Pedro 2, 9 e 10. São os textos escolhidos para a leitura em classe, a leitura bíblica em classe. E os objetivos da nossa lição de hoje, o primeiro deles é elencar as imagens que descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. É importante entender isso. O segundo é pontuar as imagens da igreja que descrevem a função da igreja. E o terceiro objetivo é explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Está bem organizada a lição, bem distribuída a nossa lição de hoje. E convido você a pensar agora comigo nessas imagens, nessas metáforas, figura de linguagem usada para fortalecer o entendimento do leitor, para ampliar o entendimento e a compreensão do aluno e professor ou professor da Escola Bíblica Dominical. Cada uma dessas imagens pelas quais a Igreja de Cristo é retratada
revela um determinado aspecto da Igreja de Cristo. É bom você entender, logo a princípio, que a Bíblia não está dizendo que a Igreja é um rebanho, mas está comparando, é como um rebanho. Pois, de fato, os seguidores de Cristo são chamados, são conhecidos como ovelhas do bom pastor, do sumo pastor, do grande pastor, do supremo pastor, que é Jesus Cristo. A figura da igreja como rebanho é uma das que se destacam aqui na lição. Mas a primeira delas aqui apresentada é a igreja como noiva de Cristo. Essa imagem da igreja como noiva é uma das mais belas das Escrituras. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Esposa, daqui a algum tempo. Noiva, hoje. É interessante que o Espírito Santo não deixa nenhuma dúvida. A igreja agora é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que essa palavra partenos tem um significado todo especial em 2 Coríntios 11:2, é virgem pura. E ele é usado em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. Aí entendemos que essa é a figura da igreja, trazendo uma ideia de pureza, de fidelidade, de compromisso, de castidade, de santidade. Tudo isso está envolvido no significado dessa figura tão importante pela qual a igreja é representada. Mas, além de noiva, a igreja também é chamada de esposa, pois Paulo retrata isso na carta aos Efésios 5, 25 e 26. E ainda precisa ser ressaltado que nesse relacionamento da igreja com Cristo Jesus, o que se destaca é o relacionamento do amor. Paulo destaca o elemento amor. E ele diz claramente que não é um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado na realidade do amor, do tipo de amor que se entrega, que se sacrifica, que se doa pelo outro. Foi isso que Jesus fez. Paulo diz que Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Logo, Paulo pega essa imagem, o Espírito Santo inspira o apóstolo para que essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja seja também o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Como seria glorioso, como seria maravilhoso se cada casal cristão entendesse essa importante figura, essa importante imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja e Cristo. E principalmente se cada casal cristão entendesse que o Espírito Santo estava usando a pena do apóstolo Paulo, exatamente para mostrar o que é uma aliança entre um homem e uma mulher casados, que se amam, que devem viver um para o outro e ambos para Deus. Teríamos certamente um número bem menor de divórcios no meio cristão. Teríamos um número bem menor de conflitos se cada um entendesse o seu papel, como diz a Bíblia, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba a riqueza das Escrituras, perceba a riqueza da Bíblia. Em um texto que Paulo estava falando mais precisamente sobre os deveres domésticos, ele revela a grandeza do relacionamento entre Cristo e a igreja. E não deixa de fazer a aplicação correta, necessária, adequada para o casal cristão. A gente aprende tanto aqui
quanto lá. Tanto aqui como lá. Aprende da real, da figura, por meio da figura, e aprende daquilo que é o real em si. Ou seja, Cristo como o noivo, como o esposo, a igreja como noiva, a igreja como esposa, mas também aprendemos sobre a postura, as atitudes, o comportamento que deve ter o casal cristão diante de Deus. A Deus, glória e louvor para sempre. A figura do rebanho, já uma terceira figura que mostra o relacionamento. Perceba que a primeira é noiva, a segunda esposa e a terceira agora rebanho. Totalmente diferente a figura, mas tem um objetivo comum, um objetivo igual aos dois anteriores, ainda que mude a figura. Qual é esse objetivo? Mostrar a importância do relacionamento. Quando Paulo, por exemplo, reuniu a liderança da igreja que estava em Éfeso, ele exortou aquela liderança a cuidar da igreja como um pastor cuida do rebanho, dizendo que aquele era o rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Isso tem um valor inestimável para aquele que estuda as Escrituras. Perceba como Paulo foi pontual, foi objetivo ao dizer que a igreja é o rebanho de Deus. E aqueles que cuidam do rebanho de Deus devem cuidar deste rebanho, entendendo que as ovelhas pertencem a Deus. Da mesma forma, Pedro, quando chama a atenção dos presbíteros, dos líderes, ele diz que esse relacionamento deve servir de parâmetro. Esse relacionamento é esse cuidado do pastor pela ovelha deve ser de tal modo guiado, ou melhor, seguido, de tal modo seguido por aqueles que têm a Cristo como pastor da sua alma, como pastor da sua vida. Mas a exortação é principalmente para quem lidera, porque Cristo é a figura do pastor, a igreja é a figura do rebanho. Assim como Cristo cuida tão bem do seu rebanho, dá até a sua vida pelas suas ovelhas. Devem os pastores, devem os líderes, devem os homens chamados por Deus para cuidar da igreja de Cristo, ter por ela zelo tal que em alguns aspectos, não em todos, por causa das nossas imperfeições e limitações, mas em alguns aspectos cheguemos a imitar o pastor dos pastores, o supremo pastor Jesus Cristo. Era isso que o Espírito Santo queria ensinar por meio da pena do apóstolo Pedro, por meio de sua epístola, na primeira carta, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 4, quando ele ensina como deve ser pastoreada a igreja de Cristo Jesus. Na verdade, esse texto mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja aquilo que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus, assim como Cristo é o modelo para esse rebanho espiritual que é a igreja. Assim aprendemos, nessa primeira parte da lição, no primeiro tópico, que a igreja é representada como noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus, para descrever a importância desse relacionamento espiritual. Você lembra que na lição anterior nós estudamos sobre a origem da igreja, pegando aquela palavra hebraica lá do Antigo Testamento, kahal, que lembra de um ajuntamento, uma assembleia, e ao chegar no Novo Testamento temos o termo eclésia, ou eclesia. Aí, quando juntamos esses dois termos, um hebraico e um grego, chegamos à mesma conclusão. Uma assembleia, uma reunião, um ajuntamento, um grupo de pessoas chamadas. Mas a diferença é que agora Cristo declara a igreja como propriedade. Ele diz
edificarei a minha igreja. Ele chama a igreja de uma construção. Ele compara a igreja com um edifício, com uma construção. Ele se compara com esse construtor. Ele diz, edificarei a. Ele usa o artigo definido, minha. Aqui ele está usando o adjetivo de posse, o adjetivo possessivo. Minha igreja. Ele se refere à igreja como única. A sua igreja é única. Perceba que até nisso Jesus está ensinando. Assim, aprendemos que a origem da igreja é espiritual. E porque a sua origem é espiritual, o seu relacionamento também é espiritual. A igreja precisa manter um relacionamento espiritual com Jesus, pois ele é o noivo, a igreja é a noiva. Ele é o esposo, a igreja é a esposa. Ele é o bom pastor, a igreja é o seu rebanho. Agora, no segundo tópico, vamos aprender sobre as figuras, as imagens que descrevem algumas funções da igreja. Que funções são essas? Que imagens são essas? Em primeiro lugar, a imagem de geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. As 4 expressões trazem um significado extraordinário, porque geração eleita toma a palavra genos, traduzida como geração, que tem o sentido de raça. E qual é a grande lição que aprendemos aqui? No termo grego, genos, ou genos, como alguns pronunciam. Na verdade, o sentido aqui é que o apóstolo está querendo nos ensinar, o Espírito Santo, por meio do apóstolo, está querendo nos ensinar que Cristo reúne judeus e gentios e os transforma em uma geração, em uma nação, em uma raça. Portanto, ele uniu. Agora ele chama de geração eleita. Em Cristo, tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa daquilo que eles possuem em comum. Assim, não há distinção de raça, de cor, de sexo ou status social, porque em Cristo todos foram chamados para formar a geração eleita, a raça eleita, como dizem algumas versões. E, a seguir, o sacerdócio real. A primeira coisa que precisamos aprender sobre o sacerdócio é lembrar como Deus fez para constituir o sacerdócio no Antigo Testamento. Ele chamou Arão. Ele fez uma escolha de uma família e ele escolheu a família de Arão para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma ele fez na Nova Aliança. Mas a diferença fundamental entre aquele que era exercido debaixo da Antiga Aliança e o sacerdócio que é exercido debaixo da Nova Aliança é que essa função, lá no Antigo Testamento, era reservada apenas para a tribo de Levi, para uma tribo. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão, como já dissemos. Por outro lado, debaixo da Nova Aliança, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso. Todo cristão tem o privilégio de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Quando oramos, estamos exercitando este sacerdócio diante do Deus eterno, como nos ensina o Salmo 141 e o versículo 2. A terceira figura aqui destacada, que fala dessa função extraordinária da igreja, é nação santa e povo adquirido. Esses termos já vêm adjetivado, mostrando o que essa nação e esse povo eram, o que eles representavam, o que eles deveriam ser, na verdade. Não era uma nação ou um povo qualquer, mas uma nação santa, um povo adquirido para Deus.
Isso nos faz pensar o quanto essa figura é forte para mostrar, para ensinar, para pontuar que a igreja deve ser realmente consagrada a Cristo, santificada a Cristo e por Cristo, porque ela foi chamada para ser uma nação santa e um povo adquirido, ou seja, não é qualquer nação, não é qualquer tipo de nação, não é qualquer tipo de povo, não é para andar com seus próprios intentos, da sua própria imaginação, vivendo conforme os seus próprios pensamentos, mas sendo uma nação santa e um povo adquirido de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, então significa também que a igreja não está só, ela tem um dono, ela tem um senhor, ela tem um rei, ela tem um governo, ela tem um soberano, ela tem um redentor, ela tem alguém que de uma forma especial cuida dela, como nação santa e como povo adquirido. Além disso, temos agora uma das figuras mais importantes da Bíblia sobre a igreja, uma das imagens que mais aparece no Novo Testamento, que é corpo de Cristo. Por que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo? Na verdade, a Bíblia está querendo dizer que a igreja é mais do que uma organização. Como já sabemos, ela é um organismo, mas um organismo vivo. Essa analogia da igreja como corpo tem um significado extraordinário nas páginas do Novo Testamento. Primeiro, porque fala da harmonia e da unidade que tem em um corpo. Como a gente sabe, a central de comando está na cabeça, a central nervosa, com mais de 100 trilhões de células nervosas, o nosso corpo trabalha combinado. O comando sai da central nervosa, da cabeça, e o dedo mínimo obedece, da mão ou do pé. Sai o comando da cabeça e a mão, e os dedos, e os olhos, e o pescoço se movimentam. Sai um comando da nossa central nervosa e a nossa boca se abre e as cordas vocais se flexionam para produzir o som que você está ouvindo, inclusive agora. Tudo porque há uma harmonia. Quando um dos membros adoece, quando um dos membros entra em algum problema por causa de uma célula que enfraqueceu ou que não recebeu sangue suficiente ou que não recebeu oxigênio suficiente, então começa a haver problemas no nosso corpo. Olha quanta sabedoria no Espírito de Deus em mostrar a importância da igreja, a unidade da igreja, o relacionamento da igreja. Essa figura quer ensinar também sobre diversidade na unidade. O que é isso? Unidade de corpo, mas diversidade de membros que formam o corpo. São diversos os membros. Por exemplo, alguns especialistas dizem que em um corpo humano médio temos, por exemplo, 8 litros de sangue circulando nas veias do corpo humano de um homem, 9 litros de sangue no corpo de uma mulher, 206 ossos, 1,5 metros de pele. Temos mais de 150 mil fios de cabelos. Temos 100 trilhões de células nervosas. Além disso, todo esse equipamento que forma todas essas partes de tecidos, de órgãos, de células que compõem, que formam o corpo humano, só trabalha bem se todos estiverem com saúde e se receberem o comando central da central nervosa que está no nosso cérebro, que nós conhecemos muito bem, que está guardado em nossa cabeça. Por isso é que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo e chama Cristo de a cabeça. Se a igreja é comparada a uma organização, Cristo é o cabeça. Mas se a igreja é comparada a um corpo, Cristo é a cabeça.
Então, Cristo é tanto o cabeça, como chefe, o líder, quando a igreja é comparada a uma organização, mas Cristo é também chamado de a cabeça, quando a igreja é comparada a um corpo. Mas não é só isso. Tem ainda uma lição extraordinária, que no corpo humano, tudo deve estar no seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. O pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. O olho não pode dizer para o ouvido, eu vou viver sem ti. E assim, nenhum membro do corpo pode dizer ao outro que não precisa dele. Aí está a importância dessa figura. Todos os membros no corpo de Cristo são necessários. Essa variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Por exemplo, você nunca viu por aí um corpo andando sem cabeça. Também você ainda não viu por aí uma cabeça andando sem corpo. O corpo precisa da cabeça, a cabeça precisa do corpo. Podemos aplicar isso para a vida espiritual? A igreja precisa do comando de Cristo como a cabeça deste corpo. É claro que existem algumas organizações religiosas que há muito tempo perderam o contato com a cabeça, no sentido espiritual. Que há muito tempo perderam o verdadeiro relacionamento com Cristo. Está por aí apenas o corpo perambulando e dando uma imitação de que está ligado, quando na verdade não está. Porque já perderam a essência do Evangelho, a essência da espiritualidade, a essência da comunhão com Deus. Eu espero que você, querido aluno, querido professor, esteja vivendo em plena comunhão com Cristo Jesus, para que esse entendimento, para que essa imagem, essa figura da igreja como corpo faça todo sentido na sua vida. Daí a importância de compreendermos que os membros precisam estar juntos. Você não pode dizer, eu sou igreja, se você está separado do corpo. Ninguém pode constituir-se individualmente por sua conta própria e ter autoridade para dizer, eu sou igreja. Não. Você só é igreja se você estiver ligado ao corpo. Em nenhum momento nas Escrituras, a palavra eclésia, a palavra igreja, se refere a um indivíduo, mas sempre se refere a um grupo de pessoas, a uma comunidade, a uma assembleia, a uma congregação, sempre no coletivo. Daí a importância de você estar alimentado e estar alimentando alguém. Receber a palavra e transmitir a palavra. Orar por alguém e receber a oração de alguém. Pois no corpo, todos os membros estão interligados, dependendo um do outro. Nenhum é mais importante do que o outro. São interdependentes, são interligados e formam uma unidade para o bom funcionamento do corpo. E Paulo diz que é isso que promove o verdadeiro crescimento espiritual da igreja como o corpo de Cristo. Espero que você, aluno, você, querido professor, tenha compreendido a importância dessa metáfora, dessa imagem da igreja como o corpo de Cristo. E para encerrar, temos algumas imagens que falam, que descrevem a igreja como habitação. A palavra santuário, a palavra casa, e por último o comentador traz uma pequena palavra sobre o privilégio de ser igreja. À luz da Bíblia, a palavra santuário, embora
seja comum para identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como uma igreja. Comumente as pessoas dizem, vamos à igreja, eu estava na igreja, eu vou à igreja, ali é a minha igreja. Porque nós atribuímos a palavra igreja ou santuário à casa. Mas na linguagem teológica, na linguagem bíblica, a igreja é retratada como um templo do Espírito Santo, como habitação do Espírito Santo. Como santuário, a igreja é, de fato, o conjunto de pessoas nascidas de novo, que se congregam em um templo, que se congregam em uma casa de oração, que se congregam em uma casa que foi separada para o louvor, para a adoração, para as reuniões do povo de Deus. Na verdade, o santuário é o grupo de salvos. O santuário, a casa. A igreja é descrita como sendo casa de Deus, né, em 1 Timóteo 3,15, e nos textos que já citamos, 1 Coríntios 3, 16, 17, ali a igreja é chamada de santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Isso é muito importante, porque ela é o templo de Deus. Nesse aspecto, o apóstolo declara que há um perigo em se profanar o santuário de Deus. Portanto, devemos olhar também para essa imagem, para essa figura, que nos ajuda a compreender o que é a igreja. Quem de fato deve estar habitando nela. Quem de fato deve viver nela. A nação de Israel, por exemplo, floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma família forte é formada, uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Isso era visto nas tribos, na organização das tribos de Israel, lá no Novo Testamento, onde o povo de Israel é chamado de família de Deus. Mas, no Novo Testamento, quem é chamado de família de Deus é a igreja. Casa de Deus, santuário de Deus, família de Deus. Olha o quanto isso é importante. Por trás de muitos problemas sociais que o mundo presencia, que a igreja presencia, que a sociedade atual presencia, estão os problemas na estrutura familiar, na falta de estrutura familiar. A desestruturação, o desequilíbrio da família tem provocado tudo isso, que infelizmente está diante dos nossos olhos. E a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, em 1 Timóteo, revela que a igreja precisa se orientar por um padrão moral que deve nortear o seu relacionamento, o seu comportamento na sociedade, como família de Deus. Pense comigo agora no privilégio de ser igreja. Aprendemos nessa lição que Deus nos ensina na Bíblia Sagrada as funções da igreja que falam de relacionamento. A igreja como noiva, a igreja como esposa, a igreja como rebanho de Deus. Mas também aprendemos das imagens que descrevem a função da igreja: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aprendemos também que a igreja é o corpo de Cristo. Mas além disso, ela é santuário de Deus, casa de Deus e família de Deus. Que privilégio! Eu agradeço a Deus por ter tido esse conhecimento ainda na minha tenra infância, inclusive na escola bíblica dominical. Eu costumo dizer algumas vezes, ministrando em trabalhos de escola dominical, que nasci os dentes na escola bíblica dominical. Tive o privilégio de nascer em um lar cristão, com meus pais me levando para a escola bíblica dominical. Ainda hoje,
Costumo dizer que no domingo que não participo de um trabalho da escola dominical, parece que não foi um dia de domingo. O dia está incompleto, o dia ficou incompleto, quando na verdade não estou em uma escola bíblica, aprendendo ou ensinando. Convido você, se ainda não é aluno, matricule-se na escola dominical. E se já é matriculado, participe, frequente. Se você não sabe, ou se sabe pouco, visite a escola dominical para aprender mais. E se já sabe bastante, dedique-se para ensinar. Ofereça a sua mão de obra. Seja um voluntário para ser mais um professor na escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e que essas figuras nos ajudem a compreender o quão importante é a igreja e ajude você, meu querido irmão, minha querida irmã, a descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Qual é a sua missão? Qual é a sua função? Qual é a sua importância na igreja como corpo de Cristo? Que Deus abençoe você e até a próxima lição.